Vocês acham que fazer vaquinha é errado e que tu vai estar bancando o sonho de alguém? A influenciadora Bárbara Marcontes está sendo duramente cancelada após postar um vídeo falando que ela é contra a vaquinha. Vamos entender a fofoca de hoje. A Bárbara tá sendo cancelada ali, principalmente pelos seus próprios seguidores, né? E a bolha dela, depois de uma fala infeliz, dando opinião dela sobre vaquinha. Eu vou mostrar o vídeo dela falando sobre isso. Ela excluiu, ela apagou depois da repercussão. E ela fez vídeo de pronunciamento. Gente, tudo começou quando a Bárbara recebeu uma mensagem pelo direct no Instagram de uma de suas seguidoras, a Thalita. Ela enviou que ela conseguiu um doutorado através do CAPS, doutorado sanduíche. Eu não sei por que isso se chama doutorado sanduíche, mas ela enviou ali comentando que ela já acompanhava a Bárbara há bastante tempo, que ela era seguidora, que ela largou o emprego dela e veio pra Floripa estudar, e que ela precisava fazer a vaquinha pra custear aí, dar o visto. Tá, explicou ali, deixar a mensagem aqui pra você. E ela falou que ela foi ignorada pela Bárbara. A Bárbara tem milhões de seguidores, né? Só que a bomba e a treta começa quando a Bárbara simplesmente posta este vídeo aqui, ó. Eu não achei o vídeo original, tá? Porque ela já excluiu, então tu só acha cortes de pessoas falando em cima. Mas eu vou deixar pra vocês entenderem um pouco da fala dela e por que deu tanta repercussão. Eu detesto vaquinha por qualquer motivo que não seja saúde. Nossa, e tem uns motivos assim que eu pego um ranço. Teve uma menina que acabou de mandar um textão na DM que ela quer fazer um intercâmbio pra outro país, é o sonho dela e tá fazendo vaquinha. Ô, gente, a galera não é obrigada a financiar o seu sonho. Foi esse corte que eu consegui pra vocês, né? E a internet caiu de pau em cima dela, porque a Thalita se pronunciou após o vídeo da Bárbara e também mandou mensagem pra ela, né? E ela falou que, a Bárbara falou que ela não estava falando sobre a Thalita, que ela estava falando sobre outras pessoas que mandam direct pra ela, né? Pedindo, falando que ela recebe vários pedidos de vaquinha, só que a Thalita rebateu mostrando os prints da conversa, né? Porque a Bárbara daí respondeu ela. Aí a Thalita, após ter visto esse vídeo que a Bárbara postou, né? Porque ela falou que parece que postou logo após que a Thalita enviou pra ela. Ela colocou: obrigada pela empatia por responder no TikTok, me esculachando ao invés de responder aqui. Tudo de bom pra você também. Aí a Bárbara foi lá e respondeu ela: você se doeu porque você quis. Acha que é a única fazendo vaquinha pelo seu sonho? Se descentraliza um pouco, diva. Você não é a única no mundo. E daí a Thalita respondeu, né? Me dói porque você não teve a decência de responder aqui, mas teve quase 10 minutos de contar a história incompleta, distorcida dentro da narrativa que vai te engajar. Deve estar difícil achar conteúdo aí, né? E tem que apelar pra isso. Que pena. Poderia ter passado reto, porque você não recebeu ajuda de ninguém. Não vai ajudar ninguém. No final das contas, você é amargurada mesmo, e cada um só entrega o que tem por dentro de si, e você tem amargura. Ela botou: e você ainda acha que é sobre você. KKKKK. Fique em paz, amiga. Tô em paz correndo atrás. Você finge que me engana e eu finjo que acredito. Tudo certo. E ela mandou ainda mais uma mensagem, né? Toma vergonha na sua cara, sua sonsa. Usou no vídeo a exata frase que te mandei ali em cima e tem a cara de pau de dizer que não é sobre a minha história. Utilizou minha história sim pra criar seu conteúdo, distorcido ainda. Talvez o dinheiro do seu trabalho não seja tão honesto assim como você diz, não é mesmo? E eu vou falar a minha humilde opinião aqui pra vocês, né? Eu não sei por que as pessoas criaram uma raiva, não por vaquinha, mas eu não sei se vocês já viram o meme das pessoas, tipo assim, quando eu vejo um casal vendendo trufa pra casar. Ai, quando eu vejo os pobres lá vendendo coisa pra fazer tal coisa. Ai, se tu não tem dinheiro, não casa. Gente, qual que é o problema de duas pessoas estarem vendendo algo que muitas das vezes é complementar a sua renda? As duas trabalham, as duas têm fonte de renda, mas elas estão fazendo aquilo pra casar. O sonho delas é casar, alguma coisa assim. E aquilo é errado. Ai, gente, pobre fazendo isso. Qual que é o problema disso? Eu realmente não consigo entender. E, tipo, tratando aquilo como se fosse vergonhoso, sabe? Ai, dois lisos querendo casar. E qual que é o problema? Por que tem que ser rico pra casar? Que papo torto de elitista, ridículo. Eu tenho pavor quando eu vejo pessoa falando isso, tá? Quando a gente entra no assunto de vaquinha, é aberto a discussões, tá? Mas aquilo, a vaquinha, ela não é mão armada. Ninguém vai chegar em ti e vai dizer assim, ó, tu vai me dar dinheiro. Não.
Eu posso simplesmente abrir a vaquinha por um motivo supérfluo e as pessoas gostarem de mim e quererem me ajudar. Eu já vi vídeo de pessoas fazendo vaquinha para fazer uma corrida de rua internacional. Eu já vi pessoas abrindo vaquinha para problemas de saúde, para reformar sua casa. Eu já vi vários motivos. E ajuda quem quer. Essa é a questão. E eu mesma, gente, já abri vaquinha uma época fodida da minha vida, porque o meu gato, simplesmente, do dia pra noite, em questão de horas, quase veio a falecer. E eu dei todo o dinheiro que eu tinha, e a única forma de eu salvar ele, né, era vindo nas minhas redes sociais, abrindo o que estava acontecendo, fazendo uma rifa, e as pessoas começaram a ajudar. As pessoas abriram vaquinha, ajudaram, e a gente conseguiu salvar a vida dele por conta disso. Então, a gente vive num país onde as pessoas, elas sobrevivem com o mínimo. Brasileiro, grande parte das pessoas vivem com o básico, a gente não consegue muitas vezes realizar um sonho, e muitas vezes um sonho é comprar um celular, é comprar um computador, é ter uma casa mais confortável, coisas que não deveriam ser sonhos, e sim coisas básicas, né? Mas a gente vive num país assim. E as pessoas, elas ainda conseguem ser ridículas ao ponto de ficar criticando esse tipo de coisa. E a fala dela foi muito infeliz pelo fato de que ela distorceu o que a mulher estava falando, né? Porque, que nem ela falou, a Thalita fez um vídeo falando que o custo, o que ela precisava ali da vaquinha era o custo do visto, da viagem, que a bolsa, que os estudos dela estavam sendo financiados e que ela ouviu muito comentário das pessoas falando que ela era uma pobre fudida, o que ela tava explicando. Que, tipo assim, ó, tu tá ajudando alguém com 10, 50 reais, mas tu não tá, nossa, nossa, eu estou sustentando o sonho de alguém. E realmente, eu concordo com o comentário da Thalita dela ter falado que tu mostra o que tu tem por dentro. Porque a gente tem duas formas de enxergar, tá? Se tem uma pessoa abrindo vaquinha pelo sonho dela, ou a vendendo pelo sonho dela, tu tem duas formas de enxergar isso. Cara, eu tô ajudando uma pessoa a realizar o sonho dela. Eu tô contribuindo pro sonho de alguém, sabe? Ou tu pode olhar assim, ó, eu não vou dar 10 pila porque eu tô bancando a pessoa. Eu tô bancando o teu sonho, sabe? E vindo de uma pessoa que o discurso é de feminista, que o discurso, estude mulheres, porque eu apoio, vem com aquele papo todo de sororidade, e daí fazer esse tipo de coisa, entendeu? As pessoas, elas querem ser influenciadoras, mas elas só querem o bônus da influência, né? Elas querem ter milhões de seguidores, mas não saber lidar com as pessoas. Que coisa chata um seguidor te mandar algo no direct e tu simplesmente ir lá fazer vídeo, expor a situação da pessoa, entende? Gente, eu sou pequena, eu acho que se eu expor, falar alguma coisa, nem ia dar nada. Mas as pessoas, elas não se tocam a responsabilidade que elas têm quando elas têm milhões de seguidores, sabe? São milhões de pessoas ouvindo o que tu fala. Tu tem que botar a mão na consciência e pensar duas vezes antes de falar. As pessoas saem falando merda aí. Imagina, daí tu manda coisa no direct pra pessoa pedindo ajuda. E daí a pessoa, ao invés de falar ali, não acho legal, ou só excluir, a pessoa vai lá fazer vídeo, vai lá fazer conteúdo, e ainda de forma distorcida, porque a gente tá falando de uma pesquisadora. E graças a toda essa repercussão negativa pela Bárbara e positiva pra Thalita, ela conseguiu arrecadar o valor da vaquinha, então ela vai conseguir fazer a viagem dela, ela vai conseguir estudar. A Bárbara postou um vídeo de retratação, né? Vamos ouvir aqui um pouquinho o que ela falou. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui no Daily falando a minha opinião sobre vaquinhas, porque foi um dia que eu abri a minha DM para responder o pessoal e tinham várias pessoas mandando por motivos de querendo comprar eletrodoméstico, fazer viagem a lazer. Tinha uma menina que queria fazer um intercâmbio para outro país para estudar um idioma, e foi inclusive uma das coisas que eu falei no vídeo, que esse é o tipo de coisa que todo mundo quer fazer. A gente não faz porque a gente não tem dinheiro, e eu acredito que cada um tem que se responsabilizar e financiar seus próprios sonhos nesse intuito. Foi isso que eu falei no vídeo. Essa foi a situação, e agora começa a sequência de erros, né? Primeiro que eu não devia ter feito esse vídeo, nem toda opinião a gente tem que falar na internet. Daí falou, o erro dela foi ter, ela realmente, mesmo a Thalita ali tendo colocado os vídeos, ela falou que aquele vídeo não foi pra Thalita, que foi pra outras pessoas que estavam mandando vaquinha pra ela. E assim, é que nem realmente falou, eu acredito que, dando o ponto positivo para o que ela falou aqui no vídeo de pronunciamento dela, ela pediu desculpa, ela reconheceu que ela foi grossa com a mulher de graça, porque ela ainda assim foi lá
e foi estúpida com a mulher. Eu acredito que ela podia ter falado, não, mana, não é pra ti, não foi. Leu ali, viu que era uma pesquisadora. Cara, realmente, eu estava falando de outras pessoas que me mandaram vaquinha pra eletrodoméstico, pra coisa. Cara, se tu quiser, entendeu? Arredondar aquela história, tentar ali achar um meio que, tipo assim, ó, aquilo não foi pra você, entende? Porque isso é uma atitude que eu tenho quando eu vejo que eu estou sendo mal interpretada pela pessoa. A pessoa me mandou no direct, ai, Ana, que tênis feio. E eu postei lá, na hora, falando, bah, gente, vocês ficam falando do meu tênis, não sei o quê. A pessoa que me mandou mensagem, ela vai se sentir ofendida, ela vai sentir que aquilo foi pra ela. Mas eu posso explicar. Já teve situações que uma pessoa me comentou alguma coisa no direct, eu fiz um stories, mas aquilo não foi pra pessoa. E a pessoa sentiu que aquilo foi pra ela. E eu cheguei na pessoa e falei, não, não foi pra ti. Aquilo não foi pra ti. São outras pessoas comentando, relaxa. E expliquei, entendeu? Mas ela dobrou a aposta, ela foi mais estúpida ainda. E com a onda de cancelamento, com as pessoas falando, e realmente pessoas da bolha dela, né? Falando que, tipo assim, ela se diz esquerdista, mas ela vem com um papo de um discurso meritocrático, individualista, ainda mais aqui no Brasil, que realmente, às vezes a pessoa faz vaquinha pra comprar alguma coisa simples, porque às vezes é a única forma que ela tem de conseguir o sonho dela, sabe? E a fala dela da questão de sustentar, bancar o sonho, foi bem feliz, né? Então, mais o ponto positivo é que ela pediu desculpa, né? E vida que segue. Realmente, as pessoas, elas têm que ter noção de que a fala dela tem peso na internet. Se você é uma pessoa pública, o que você fala vai ter peso na internet. Uma coisa é um random lá, que ninguém conhece, falando bosta nos comentários. As pessoas vão cair de pau, mas aquilo não vai atingir ela. Mas agora, se tu é uma pessoa pública, a tua fala tem peso, meu amor. As pessoas vão falar, entende? E eu fico feliz que com essa situação a moça conseguiu visibilidade, né? Que a Thalita tenha muito sucesso nos estudos dela, porque é algo que, assim, ó, é muito difícil. Imagina ser pesquisadora, dedicar a vida aos estudos, ainda mais no Brasil, né? Então, eu vou até deixar o perfil da Thalita aqui, se vocês quiserem seguir, acompanhar ela no TikTok, tem todas as postagens dela lá. Me conta aqui nos comentários qual que é a tua opinião sobre vaquinha. O que tu acha dessa treta toda? Tu acha que ela tá certa em realmente falar isso pro público dela? Ter falado que não tem que fazer vaquinha e é isso aí, ter tacado foda-se? Ou tu acha que ela realmente foi infeliz no que ela falou por conta do tipo de conteúdo dela e o tipo de pessoa que ela se posiciona, né? E é isso, meus amores. Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreve nesse canal. Aproveita pra me valorizar, que eu ainda sou pequena e humilde, tá? E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.